já perdi o computador. Acabou, perdi o computador. Tudo de uma vez. Só faz isso aqui. Mas vou deixar mais aqui na praça. Faz isso. Não é a hora do outro, vai ser assim. Nunca pensou nisso? Caralho. Aquele dia que tu tomou da minha mão, eu ia fazer isso. Não, eu gosto muito de você. Deixa eu ver. Tirar foto na assessora. Sendo assessor dos outros. Sendo assessor dos outros. Vamos lá então. A gente vai começar a falar. Aí a residência. A gente vai falar sobre a imunização contra o RH. Para que eu tenha essa doença instalada da gravidez, para que a gente possa se preocupar com essa doença, eu tenho que fazer a solicitação da minha rotina de pré-natal de um exame específico, qualquer, eu poder ficar ligada e saber se ela pode acontecer ou se ela já aconteceu. O objetivo de sanguíneo daquela paciente e o fator RH. Se essa mãe vem com o fator RH positivo, eu me preocupo com essa doença nessa gestação? Positivo? Positivo está tudo bem, ela pode ser pode ser A positivo, B positivo, O positivo, o que quiser ser, tá? Não vai ter nenhuma problemática. O fator RH que você é médico para essa doença é o fator RH negativo. Então, uma mãe que seja negativa é a mãe que vai me preocupar para essa investigação aqui. Tudo bem? Aí a gente vai avaliar que tem um cenário. Eu tenho que ter uma mãe negativa que vai ter uma relação sexual que vai ter uma gravidez com um pai RH positivo. Somente assim eu posso ter um bebê que vai ser positivo, sim ou não? Se o pai é negativo, eu vou me preocupar com a doença? Não. Então você vai ter um bebê negativo. Tá bom? Muito bem. Então eu tenho sinônimo para essa patologia. A gente pode falar em imunização, a gente pode falar em eritroblastose fetal, a gente pode falar em doença hemolítica perinatal. São sinônimos. Eu vou te dar para essa patologia, tá? E o que vem a ser essa doença? Ela vai ser a doença causada pela produção de anticorpos maternos contra antígenos presentes no sangue do feto, devido a algum tipo de incompatibilidade sanguínea materno-fetal. Quando a mãe é RH negativa e o pai é RH positivo, eu fico preocupada nesta gestação com a incidência dessa doença, nessa primeira gestação? Eu só vou ter anticorpos para a segunda gravidez. Se o quê? Se o bebê for positivo. Se o meu filho for negativo, está tudo certo. Eu não me preocupo, não. Vou ficar investigando, claro, mas eu não tenho essa doença para ser incidida ali, tá? Então, mais ou menos acontece assim, ó. Eu tenho uma mulher que é RH negativa, e aí na primeira gravidez ela gerou uma criança RH positivo. Então, eu tenho um parceiro que é positivo. Então, na primeira visita de pré-natal, é muito importante que a gente pergunte para a mulher qual é o tipo sanguíneo do pai da criança dela. Se a pessoa não sabe, a gente pede, dá um pedidinho para o pai fazer o exame de como é que é. Porque já é uma doença que eu excluo da minha vida. Eu já fico tranquilo com outras patologias do pré-natal, já tem várias, né? São muitas. Muito bem. Aí o que vai acontecer? Quando essa mulher engravida de um bebezinho que é RH positivo, o que vai acontecer? O organismo materno vai fabricar anticorpos anti-RH positivo. Porque eu tenho passagem de hemácias do feto lá no sangue da mãe, sim ou não? Tenho, né? Lá na hora do parto a gente planteia imediato, mas tem contato da mãe com o feto durante a gravidez. Ela cria anticorpos ali, né? A mulher sensibilizada vai produzir muitos anticorpos anti-RH quando ela tiver uma segunda gestação e que essa criança for RH positiva. Aí ela vai atacar as imagens daquele fetinho. Vai desenvolver a doença hemolítica perinatal, tá? Então, primeira coisa que a gente tem que ter a memória bem certa aqui. Eu tenho uma mãe que é RH negativa
eu tenho uma mãe RH negativa que já teve uma primeira gestação de um bebê que é RH positivo, e aí eu posso ter na segunda gravidez dessa mulher a incidência da doença hemolítica perinatal, se os cuidados não forem tomados necessariamente. O primeiro bebê também tem que ser RH positivo? Ele tem que ser. Se ele não for, tá tudo certo. Se a mãe for negativa e o bebê dela for negativo, não tem doença. Não tem compatibilidade sanguínea de nada. A compatibilidade é se o fator RH da mãe é negativo e gerou um bebê positivo. Aí para esse bebezinho que está gerado pela primeira vez, não tem problemática nenhuma. Mas se ela for gerar uma segunda criança, e essa segunda criança também for positivo, ela já tem anticorpos contra esse bebê. Se o bebezinho dela for negativo, tem anticorpos? Não. Tudo bem, tá tudo certo, é o normal. Entenderam isso até aqui? Vamos prosseguir. Essa primeira gestação só foi possível bem, já vou mais pra frente, eu já vou antecipar. Quando essa mulher é RH negativa e ela tem uma criança, ela tem um aborto no início da gravidez, quando ela tem uma gestação molar, que a gente já estudou mola? Não, a gente vai estudar. Vai ter a gestação molar. Quando essa mulher tem qualquer sangramento na gravidez dela, e depois ela vem a ter um aborto, por exemplo, como ter um aborto fetal, o que vai acontecer aqui? Eu tenho como saber a tipagem sanguínea do bebê? Não. Então o que eu tenho que fazer com essa mulher que é negativa? Imunoglobulina. Eu faço a profilaxia para ela. Tudo bem? Então eu não tenho como saber, mas aí eu vou fazer, mesmo sem saber se o bebê era negativo, eu vou fazer, porque se o bebê for positivo, o que vai acontecer com a futura gestação dela? Então a gente faz. Tá combinado? Foi essa a pergunta. Independente do tempo? Independente do tempo. Se eu estou grávida hoje, vamos imaginar que eu seja negativa e o meu bebê seja positivo. Eu tive um sangramento de primeiro trimestre, eu faço imunoglobulina. Estou gestante ainda, faço. Tive um sangramento lá que passou já de 12 semanas essa primeira que eu fiz, faço novamente. Porque eu posso ter contato, eu posso desenvolver. Tá? Então a profilaxia era sempre feita, independente do grau da idade gestacional ou de qualquer circunstância. Sangramento durante a gestação a gente tem que tomar conduta. Só tem que ficar ligado no prazo em que já foi feita a imunização, entendeu? Professora, ele deu uma aula e só comentou assim: enquanto a mãe é RH negativa e o bebê positivo, tem que fazer mensalmente um ponto. Por quê? A gente vai trabalhar muito bem a aula, já tá só um pouquinho. Então, o que interessa pra gente aqui é onde a gente vai pegar. Eu preciso saber qual é o tipo sanguíneo dessa mulher, né? Isso aqui eu vou passar. Fisiopatologia da doença. A gente vai ver lá, eu tenho compatibilidade sanguínea materno-fetal, eu vou ter a imunização, e aí quando eu tiver essa imunização, o que vai ser essa incompatibilidade mesmo ali em cima? A mãe é negativa e o bebê é positivo. Joia. Aí eu vou ter a imunização materna, uma segunda gestação que seja positiva, o bebezinho aqui. Aí eu vou ter entrada de antígenos desde PET-RH ou uma transfusão incompatível, sabe que ele pode ter tido na vida, viu? Aí eu vou ter passagem de anticorpos da gestante para o feto. Esses anticorpos vai ter ação lá no concepto. E o que ele vai ocasionar? Ele vai fazer com que haja produção de defesa dessa mulher contra aquele tipo sanguíneo. Só que na primeira gestação dela, ela vai produzir IgM. O IgM ele tem alto peso molecular, então ele não consegue atravessar a barreira placentária. Por isso que não tem prejuízo nessa primeira gravidez. Mas depois que ela consegue ter uma imunidade já passada, que ela tem um IgG positivo ali, que ela consegue o segundo contato, ela vai ter uma imunidade bem aflorada, aí sim, esse consegue ultrapassar e é quando tem um sinal da doença afetando a paciente. Tá? Entendido isso? Então, na primeira gestação, tem uma resposta limitada, de baixa intensidade, de curta duração e simulando por zero. Então, não vai ter nenhum prejuízo na primeira gestação. A problemática sempre vai ser nas gestações futuras, se tiver geração de bebê positivo. Então, para ocorrer o quadro clínico da doença hemolítica perinatal, eu tenho que necessariamente ter dois contatos
anticorpos IgM são incapazes de atravessar a barreira placentária. Aí, no segundo momento, eu vou ter a formação de resposta imunológica secundária, com a formação de IgG, esse sim é capaz de atravessar a barreira placentária e causar dano para o feto. Tudo bem? Então, quando ocorre a imunização materna? Na transfusão feto-materna, pode ser na gravidez, pode ser durante o parto, pode ser em procedimentos invasivos, a miocitese, pode ser quando tiver coletagens, no caso de abortamento, respiração não intrauterina, em caso de mola, tá? Então a gente vai ter essa variação que vai gerar essa resposta para a mãe. Aqui é aquela mesma situação, só que gerando IgG e IgM. Essa imagem é bem bonita, essa imagem a gente compreende tudo da doença. Se eu colocasse essa imagem na prova falar de escova sobre a doença hemorrígica perinatal, tá aí. Então você fala tudo que você sabe, tá vendo o que está acontecendo ali, né? Então eu tenho uma mãe RH negativa que está gerando uma criança RH positiva. Nessa primeira gravidez você tem complicação com essa criança? Não, porque eu só tenho IgM sendo formado aí, que não atravessa a barreira placentária e não causa dano pro feto. A mãe engravidou de novo, lá no parto, né? Teve a passagem de anticorpos anti-RH daquela mãe com relação ao feto, ter contato desse sangue fetal com a mãe, e aí essa mulher fica sensibilizada. Quando ela gera novamente um outro bebê, esse bebezinho vem com serotipo positivo, vai ter o cenário da doença instalada. Tudo bem? Isso, se ela não tiver tido, a profilaxia nessa gravidez aqui. Se ela fez a profilaxia adequadamente aqui, ela está protegida para outra gravidez. Mas vai ter que fazer toda a profilaxia de novo na segunda fase. Tudo de novo, tá? Abordagem diagnóstica. Como é que eu vou fazer com essa paciente? Né? O que a Bruna falou para vocês, eu pedi um pouco, a gente entra para cá. Como que eu vou saber se a minha paciente, se essa mãe, ela foi sensibilizada? Como que eu vou saber se o que eu fiz para ela de profilaxia foi favorável, foi bacana, deu positivo para isso para a gente? Eu peço o CUMBIS indireto. Então, toda mulher que tem fator RH negativo, obrigatoriamente no pré-natal, eu solicito CUMBIS indireto. É um casal. TSH casado com quem? 4 livros. PGO com DGP. Fator RH negativo, CUMBIS indireto. Pronto. Associa-se na tua cabeça. Tá? O CUMBIS indireto, ele não detecta anticorpos do tipo IgM. Então, na primeira vez que eu pedi, ele vai dar sempre negativo. Mas na segunda gestação, se ela não conseguir a profilaxia, ele vai dar positivo. Pode dar positivo, né? Ou negativo, né? Vai depender. Se essa mulher for sensibilizada ou não. Se esse CUMBIS dá positivo, significa que ela foi sensibilizada. Se esse CUMBIS dá negativo, significa que a mãe não foi sensibilizada. Tá joia? Só na segunda gestação. Aí, os anticorpos da mãe, quando essa mãe não recebe o tratamento adequado, ela engravida novamente, tem um bebezinho lá que é positivo, esses anticorpos da mãe vão produzir nessa mulher, na criança, na verdade, aí vai produzir no bebê um quadro de hemólise fetal. Tá? Eles vão sofrer, a mãe que tem os anticorpos, ela vai atacar aquele bebezinho e vai implicar numa anemia fetal intensa, muito grande. Que o bebezinho pode nascer exatamente nessa forma. Quer dizer, que propicia fetal no bebê igual, tá? Compatível com a vida mesmo. E como que acontece esse processo de acometimento fetal? Eu fiz passo a passo para vocês aqui, ó. Passo a passo. Olha como é que funciona. Quando a mãe ataca esse bebê, o que acontece? Eu tenho uma hemólise grave. Essa hemólise vai levar uma anemia muito importante. E essa anemia vai fazer com que haja estímulo de produção de eritropoetina até a medula não suportar mais aquele bebê. Aí eu vou ter uma hematopoiesia extramedular, no fígado do braço, que vai implicar em hipoproteinemia e hipertensão forte no bebê. Eu vou ter uma anemia que vai se agravando com a avançada da gestação, que vai evoluir com um quadro de insuficiência cardíaca, vai dar uma insuficiência cardíaca contínua no feto, que vai levar ali ao resultado final de uma neurocina fetal. Então é uma doença extremamente grave, mas perfeitamente controlável. Perceberam?
Se eu souber o que pedir no pré-natal, a minha paciente não chega nessa doença. Se eu souber o que acontece no hospital de base muitas vezes, a mãe é RH negativa, o bebezinho a gente não... Vocês já viram o parto? Quem já viu o parto? Já? Quando vocês viram o parto, o que a gente faz quando tira o bebê? Antes de injetar a placenta, o que eu faço? Coleta de sangue, para saber a atividade sanguínea do bebê. Então, toda mãe que é negativa só sai de alta hospitalar com a imunoglobulina feita. Imunoglobulina de RH. Toda ela. O maior erro que você pode cometer com uma paciente coleta naquele hospital, você sempre fala com vocês dentes direto, é você não ter a responsabilidade, porque está aqui o resultado que vai tratar uma gestação. A mulher que mora no interior, que mora nas áreas ribeirinhas, que mora que não tem acesso à informação. Ela não sabe disso. Para ela é negativo, tudo bem. Não acontece nada no bebê dela. Então a obrigação é nossa. Tá? Não pode receber alta uma mulher que é negativa sem saber qual é a tipagem sanguínea do filho dela. Porque a gente tem um prazo de eficácia de aplicação da imunoglobulina. Qual que é o prazo? 7 dias? Qual é o prazo que mais assim, que seria padrão ouro para a gente aplicar essa imunoglobulina? 72 horas, 3 dias, tá? Então a gente vai ver que pode ser um pouquinho mais pra frente, mas no ideal é tipo uma injeção? Uma injeção, tipo uma só vacina, nós chamamos de vacina. Você não começa, você só tomou a vacina quando você escreveu, ela tomei a vacina, tá? Durante a gestação, esqueci de fazer o exame do elevador que sempre tem que ficar depois, quando a gente tem uma guia, um passo mais rápido, mas aí já fica certo. É interessante. Toda vez que ela tiver uma medicação, ela tem uma medicação, aí o povo é positivo, aí ela tem que retomar nova, sempre vai sempre, tá? O prazo de eficácia dessa profilaxia, o que os estudos mostram pra gente é até 12 semanas. Ela vai 12 semanas, aí você tem que aplicar. Teve um novo sangramento, tem mais de 12 semanas, você aplicou? Aplica de novo. Entendeu? A gestação inteira? Sim. Acho que não é toda gestação que tem sangramento, né, gente? Geralmente não é para ter nenhum sangramento na gestação, mas se acontecer, a gente tem que tomar conduta. Tá? Por quê? Porque eu não sei qual tipo de sanguíneo do bebê. Muitas pacientes tomam e não tem necessidade, porque nasce negativo às vezes. Então a gente tem que tomar conduta. Se ela já tem um relato lá atrás, a gente tem que tomar conduta. Você vai tomar o prazo de eficácia dessa injeção, dessa medicação. O que os estudos mostram para a gente, a maior plausibilidade assim, é 12 semanas. Passou de 12 semanas, teve um novo sangramento, ou nasceu o nenenzinho dela, você imagina. Deixa eu antecipar um pouco da aula aqui, para poder tirar dúvida aí. Toda paciente RH negativa, o que os protocolos falam para a gente? Que, gente, antes de eu continuar, se vocês não estudarem para vir para a aula, vocês vão ficar muito prejudicados. É sério? Porque se vocês estão acostumados comigo que eu venho ver a aula, eu acho que eu estou errado. Eu vou parar com isso. Porque o que eu preciso de vocês? Eu preciso que vocês pelo menos interpretem o que eu estou falando. Porque não adianta eu vir para cá para dar aula para vocês assim. Eu falo para vocês com uma semana qual o conteúdo. Sim ou não? Toda aula que eu termino com a gente, a próxima aula é tal coisa. A próxima aula é tal assunto. Então vocês precisam estudar. Esse assunto parece fácil, mas não é fácil não. Ele é complexo quando está no caso clínico, quando está no caso para você avaliar, ele não é facinho não. Então estudem, aproveitem para estudar, pelo menos na vida, rapidinho, se vocês terem lido o manual. A aula está igual ao manual, tá? Então assim, eu vou fazer uma aula mais rápida e vocês vão estudar e a gente vai tirar dúvidas. Tá combinado? Então tá bom. Só respondendo aqui a pergunta dela. Eu vou tomar a imunoglobulina de 12 em 12 semanas no pré-natal? Na gestação? Vou fazer isso? Não vou fazer. Quando que eu faço imunoglobulina para paciente na gestação? Quando eu tenho uma paciente que é RH negativa, quando ela completar 28 semanas, eu faço uma profilaxia. Por que 28 cabalístico assim? Porque ela não tem eficácia de 12 semanas. 28 mais 12 dá quanto? 40.
Geralmente a gestação vai até quantas semanas? Até 40. Não vai até 40, geralmente? Às vezes chega até 41 e passa de 41 semanas? Não passa. Não, aqui no Brasil não é para passar. O médico que ele fala, não, vamos esperar até 42 semanas. O bebê pode morrer a qualquer segundo, morrer na tua barriga. O que você quer com isso? Então aqui no Brasil, não tem, gente, se tiver alguma novidade que alguém falou diferente aí, não sei se está discordando, não sei, mas se vocês souberem de algum local que está fazendo uma gestação seguir acima de 41 semanas, me falem, porque eu quero saber por que eles estão deixando. Pode ser que tenha algum estudo novo, né? Mas o risco de óbito fetal em uma gestação que supera 41 semanas é extremamente alto. Os Estados Unidos pagaram para ver. Eles viram muitos óbitos acontecendo, o bebê pronto para nascer, pronto. O nenenzinho que tem 42 semanas, ele só sai andando porque ele está na barriga da mãe dele ainda. Tá pronto para nascer. Imaginem vocês que o bebê com 37 já é a termo. Então se ele vier com 37 é tudo jóia. Então a gente chega aqui até 41 semanas. Nosso protocolo, 41 semanas. Não nasceu, tem bebê que não quer nascer mesmo. Fica lá quietinho. A gente vai fazer a indução do parto. A gente vai induzir o parto daquele neném. A gente começa a avaliar dia sim, dia não, o bebezinho a partir de 40 semanas. A paciente vai na maternidade municipal e ela faz uma ultrassom dia sim, dia não, para verificar como que está a vitalidade do bebê dela. Se deu qualquer alteração de líquido, de dope, qualquer coisa que deu alterado, tira o neném. É imediato. Por quê? Porque o neném já está pronto. A gente só espera daquela mulher que quer ter parto normal. Entendeu? Se a paciente fala, doutora, eu quero fazer cesariana, eu vou pagar. Eu quero cesárea e vou pagar. Ela pode fazer? Pode. Com quantas semanas? 39. Cesárea eletiva é a partir de 39 semanas. Porque aí, se eu faço com 39, eu posso estar tirando o nenenzinho que tem 38 ou 40 semanas. Perceberam como eu fico segura? Eu não vou tirar um bebê prematuro. Mas se eu faço uma cesárea eletiva com 37 semanas, eu posso estar tirando um bebê de 35 semanas? Posso. Entenderam? Então o padrão eles fecharam assim, eles estudaram, avaliaram e viram que eu tirar um bebê com 39 está seguro. Porque eu posso estar tirando um bebezinho mais maduro, um bebezinho com 38 semanas, no mínimo 37 semanas já está termo. Tá? Então, entendeu o que eu falei? Por isso que são 12 semanas que ela tem de eficácia, não que eu vou fazer de 12 em 12 não. Tá? Muito bem. Então eu faço meu pré-natal com 28 semanas e aguardo o parto. Se esse parto aconteceu até 40 semanas, eu preciso fazer de novo? Se aconteceu com 39 semanas, eu preciso fazer de novo? Não preciso. Só que vocês perguntarem assim, você faz? Faz. Mas pela eficácia não precisa. Se vocês puderem na prova não precisa, não precisa. Está dentro do prazo de eficácia daquela profilaxia que eu fiz. Perceberam? Agora, se uma gestação chega, se eu fiz a profilaxia com 28 semanas e o nenenzinho nasceu com 41 semanas e 2 dias, precisa fazer? Certeza. Tem que fazer. Aí não tem que pensar nada, tá bom? Porque já ultrapassou 12 semanas a aplicação que eu fiz daquela profilaxia. Entendido isso? Continuando aqui, ó. Eu vou ter uma hemólise grave, que vai fazer com que haja aumento da produção da eritropoetina e a eritropoese medular. A medula perde a capacidade de manter a eritropoese adequada, que vai fazer com que haja uma instalação de eritropoese extramedular. Isso que eu já falei. Já foi. Você tem que fazer patologia de novo. O processo de investimento fetal. Vou dar 2 vezes aqui, para que vocês esqueçam, né? Quadro clínico típico da doença hemolítica perinatal. Eu vou ter uma anemia pela eritropoese extramedular, no fígado do vaso. Eu vou ter uma insuficiência cardíaca congestiva no bebê. O bebê vai ter hipoglicemia, vai ter o quadro clínico da doença típica, anemia, hipoglicemia e icterícia. É isso. Por que eu vou ter icterícia? Ela vai aparecer geralmente nas primeiras 24 horas do pós-parto. Icterícia severa, muito severa no bebê. E a hipoglicemia pela hipertensão portal e pela hipotensinemia. Aí quando eu tenho essa icterícia, gente, eu tenho a síndrome de Piniquiteros. Não esqueça que esse nome está destacado aí, tá? Que vai ser o quê? Eu vou ter uma impregnação de bilirrubina indireta lá nos gânglios da base. É grave o bebê, muito grave. Então eu vou ter lá, ó, anemia em grau variado, vai fazer com que haja elevação de bilirrubina
direta, ele não consegue captar e fazer a função adequada, vai ter uma eliminação cerebral junto da base, que vai levar a liquidez, tá? Então, o bebezinho vai ficar super liquidez. Vai ter acesso a gordura no corpo, vai se mover para a corrente sanguínea lá para os núcleos da base lá no cérebro. Tá assim, você vai mudar. Qual é a conduta que eu vou tomar com a gestante durante a gestação? O cenário da doença hemolítica perinatal vai ser uma mãe RH negativa, que encontrou um parceiro RH positivo e engravidou. Pronto. Eu tenho lá, tá o cenário. O pai tem que ser positivo. Se a mãe é positiva e o pai é negativo, e aí? Nada. Tá tudo certo. Então o que a gente for esperto tem que fazer? Amor, volta de eu não quero prejuízo, não é? Mas se for negativo, se você for negativa, arruma negativo para você. Mas não vai ter complicações, né? Se puder ser assim, é bom, né? Muito bem. Alguém é negativo aqui na sala? É? Fala pra ela, né, Clara? É? Ela é positiva? Ixi, então daí o cenário. Muito bem, é só cuidar, Clara. Muito bem. Então, tem a mãe RH negativa com feto positivo. Para esse feto ser positivo, tem que ter um parceiro positivo. Então, se eu tenho isso, eu tenho que tomar cuidado, né? Como que eu vou saber se a imunização materna aconteceu? Muito bem. Se ele for positivo, eu tenho uma mulher que foi sensibilizada. Se eu tenho negativo, a mulher não foi sensibilizada. Então eu tenho ali, ó, o fluxo indireto, lembra que a gente falou que ele só detecta IgG? Ele não detecta IgM, lembra? Então só vai aparecer na segunda gestação dela. Tá? Eu botei aqui, ó, púbis negativo ou púbis pode ser positivo. Quando o púbis ele é negativo durante a gestação, o que é que eu faço com essa mãe? Eu repito o púbis por 28 semanas. Se o púbis dela vier negativo, o que é que eu faço? A profilaxia. Imunoglobulina de RH, hematograma, um apoio intramuscular. Vou já anotar para vocês a dose desse preparado. Se o púbis indireto deu positivo, o que eu vou pensar? Pesquisa de anticorpos. Eu vou pedir a titulação dos anticorpos. Tem que saber o quanto que foi positivo isso daí. Eu vou querer saber qual é o grau que está essa patologia. Se já instalou, se já instalou, como é que está. Aí aqui, gente, tem uma situação que é diferente. Eu quero que vocês compreendam assim. Vocês ficarem para lá já. Vamos para cá. Quando eu faço a titulação dos anticorpos para a mulher que deu pulso positivo, deu pulso positivo, anticorpos. Quantificar os anticorpos ali. Quando nessa titulação vem maior do que 1:8, significa maior do que 1:16, maior do que 1, tudo isso, maior do que 1:8 para cima, eu vou ter um raciocínio. Menor ou igual a 1:8, tem outro raciocínio. Tá bom? Se der 1:8, professor. Ali, ó. Menor ou menor. Tá? Eu vou repetir o pulso mensalmente. Não, eu estava ouvindo. Aí eu vou aplicar imunoglobulina para essa mãe, como profilaxia. Por que não? Tá positivo, né? Mas o que eu faço com imunoglobulina? Está protegida. Por que não está protegida? Como assim? Eu faço o pulso, olha para cá de novo. Vamos para cá. Presta atenção. O pulso indireto dessa mulher deu negativo. Negativo, o que eu faço? 28 semanas, eu vou repetir o pulso. Pulso veio negativo. Só que não consigo imunoglobulina de regar. Aí eu faço imunoglobulina. Com profilaxia. Eu quero proteger. Não é? Tá. Agora o pulso da mulher deu positivo. Positivou. Aí eu vou pedir a titulação dos anticorpos. Titulei os anticorpos. Se vier menor ou igual a 1:8, o que eu vou pensar? Eu faço profilaxia? Sim. Não, eu já faço
endoscintese, ela não tem. Então, a minha avaliação aqui vai ser uma avaliação que não é invasiva. É uma avaliação que vai ser via ultrassonografia. Eu vou avaliar a artéria cerebral média. Tá? Então, vamos para cá. Então, eu vou repetir esse cumbres mensalmente. Por quê? Porque se essa titulação aumentar, eu tenho que intervir. Se está aumentando, eu tenho que fazer a avaliação de função justa. Significa que o bebezinho pode já ser acometido. Agora, se eu faço mensalmente, ele mantém 1 para 8, 1 para 4, está tudo certo. Fico tranquilo. Entenderam até aqui? Então, vamos agora para o outro lado. Agora, eu fiz a titulação de cumbres que deu maior do que 1 para 8. Se deu maior do que 1 para 8, eu vou fazer a avaliação das condições fetais. E aí, para poder avaliar se esse bebezinho foi acometido, eu tenho 3 possibilidades. Eu posso fazer a avaliação do dobro da artéria cerebral média, eu posso fazer a amniocentese, ou eu posso fazer a bordocentese. Se eu tiver como fazer a amniocentese e bordocentese, é muito mais eficaz. Você não faz de imediato, antes de progressão da doença. Tudo bem? A gente não tem aqui. Não faz. O local mais próximo que vai ter aqui para fazer isso, eu acredito que seja Cuiabá. Tá? Depois Cuiabá, Brasília, lá na frente, é só para fazer. Então a gente não tem. Então a gente avalia o que sobra para a gente. Dobro da artéria cerebral média, ultrassonografia, tá bom? Olha o bebezinho como é que nasce. Quem que é isso? Ninguém. Ninguém tem capacidade técnica que nasce o bebezinho assim, né? Então vamos pra cá. Gestante RH negativa, com parceiro positivo, eu vou solicitar cumbres indireto. O cumbres indireto dessa mulher deu negativo. O que é que eu faço? Mensalmente eu vou fazer o cumbres. Vou avaliar. Repito o cumbres por 28. Aí eu faço a profilaxia por 28 semanas. Antes do bebê nascer, faço. Aí eu já deixo essa mulher segura até 40 semanas. Entendido isso? Tá. Aí se essa paciente teve alguma coisa, eu vou repetir o cumbres lá, ó. Por 32 semanas, por 36 semanas, por 40 semanas. Deu um positivo aqui, eu fico tranquila, eu fico apavorada. Apavorada? Eu fico apavorada. Eu já espero que tenha positivo, eu quero que ele positivo. Não é? Porque eu fiz a positivo para ela, ela positivar. Só que aí lá com 41 semanas ele negativou já. Sim ou não? Sim, porque já passou o tempo da profilaxia dela. Perceberam? Tá. Mas a profilaxia. Quando que eu faço a profilaxia além das 28 semanas? Se essa mulher tem hemorragia durante a gestação, se ela passou por algum procedimento invasivo durante aquela gestação, também faz a profilaxia. E 72 horas pós-parto. Até 72 horas pós-parto. Não é com 72 horas. Se eu tenho 24 horas, eu já sei que o bebê é positivo, o que eu faço? Imunoglobulina. Quanto mais rápido eu fizer, maior é a eficácia. Tudo bem? O prazo que eles dão para a gente de maior eficácia de proteção é que ela seja feita em até 72 horas. Por isso que toda mãe é negativa, só recebe alta hospitalar depois que ela só pode fazer o número de bebezinho dela. Entendido isso? Isso vai dar na prova de vocês em forma de caso clínico. Mesma coisa que eu falei, eu passo adiante. Tudo bem? Profilaxia. Imunoglobulina anti-RH, 300 microgramas intramuscular de dose única. Natergan. É o nome da especial. A mãe RH negativo? Sim. O pai? Positivo. O feto? Positivo. Cumbres indireto? Negativo. Aí eu faço profilaxia. Se eu tenho tudo isso aqui, cumbres indireto positivo, eu faço profilaxia? Não. Aí eu vou fazer o quê? Titular. Muito bem. Titulação do cumbres, titulação dos anticorpos. Para poder fazer a avaliação. Todo mundo entendeu? Tá bom. Profilaxia, quando fazer? Com 28 semanas, independente de qualquer coisa, tudo transcorreu perfeitamente bem, 28 semanas, profilaxia. Eu já tenho garantido para essa mulher ter 40 semanas. Aí se esse bebezinho nasce ali e é RH positivo, eu faço.
Mas se vocês colocarem na prova, não vou repetir porque tem o prazo de eficácia e ele tomou 28 semanas, tá certo? Doutora, faço porque o início nasceu a real positivo e por motivo de prevenção, vou repetir. Não vou dar errado para ninguém, porque eu faço isso. Tá bom? Entendeu? Leiam o manual. Quem está com o manual aberto? Viu o que ele fala? Fala, por favor. Para gestantes sensibilizados com título de antidei para 16 deve se acompanhar o feto na parte. No parto. Na profilaxia. Então, deixa eu dizer, tá muito fácil, vocês vão ver. Então, a Navi estuda isso, ela vê essa situação, tá? Quando eu vou fazer além essas duas circunstâncias ali, eu tenho que fazer. Quando eu vou fazer além dessas duas circunstâncias, quando eu tiver abortamento, caso de gravidez ectópica, fácil? Fácil. Conhecer o tipo sanguíneo dele está sendo gerado ali. Doença trofoblástica gestacional, fácil. Paciente que fez biópsia de vidro, condocentese durante aquela gestação, profilaxia para ela. Tá bem? Como que eu vou saber se essa profilaxia funcionou? Quando eu faço fumes e eu vou sentir. Muito bem. Quando eu faço Matergan, e aí eu faço a avaliação do fumes, o fumes vem positivo. Então foi sensibilizado. Ok, está protegido. O que eu fiz não é atingido. Avaliação fetal invasiva. Quais são as duas possibilidades? A microcentese e portocentese. E quando eu faço a avaliação agora não invasiva, eu tenho ultrassonografia, porque eu vou avaliar o bebezinho, cardiotocografia, para poder fazer a avaliação da fetal, e especificamente Doppler das artérias cerebrais. Tá? O médico vai avaliar exatamente a minha artéria cerebral, vai ver se tem alguma alteração. Se o fluxo estiver aumentado, significa que ele tem incidência de anemia. Se o fluxo está normal, está tudo bem. Entenderam? Esse é o meu parâmetro de diagnóstico para ver se a mulher perinatal. Ele é frágil, gente. Ele é frágil porque para você fazer essa ultrassonografia aqui, o médico tem que ser muito sério. E o que a gente tem hoje aqui no Brasil? No Brasil, fala sério. O que a gente tem? A gente tem pessoas que vão fazer um curso, faz um curso de uma semana e vem fazer a avaliação de artéria cerebral mesmo de uma gestação de uma mulher que está investigando se o feto está cometido. Fala sério. Olha o quanto que é grave a nossa irresponsabilidade. Né? Eu fui chamada, foram pedir para eu responder. Planos de saúde, 2 planos de saúde abençoados. A minha rotina ginecológica no meu consultório, eu solicito. Me condene quem quiser. Eu peço ultrassom transvaginal, ultrassom de mamas e axilas, onde é abaixo de 40 anos. Ultrassom de mamas e axilas e peço ultrassom de tireoide com dúvida. Todas as pacientes que entrarem no meu consultório saem com essas solicitações. Ah, professora, mas ele não tem indicação porque ela não tem indicação de fazer exame de mama. Tá, eu faço. Ah, mas por que não fez tireoide? Eu faço. Porque eu quero. Pronto. A sociedade fala isso, mas eu quero. Eu faço. E por que eu faço? O que eu respondi no plano? O plano veio perguntar por que eu fazia, por que eu solicitava para todas as pacientes a ultrassom da tireoide. Aí eu tive um levantamento do consultório que aconteceu assim. O que tem achado de nódulo tireoidiano suspeito, nódulo tireoidiano cancerígeno, nódulo tireoidiano, que a pessoa precisa nem fazer um acompanhamento para evitar que evolua para um câncer. E aqui na sala já faz ultrassom de tireoide. Ó, não foi todo mundo. Poucas pessoas já fizeram, né? E aí, calhou, parece que Deus falou assim, né? Calhou. Que tinha tido 2 casos, uma paciente com nódulo, quase assim, eu não sei como foi o fim, porque ela não voltou comigo ainda, mas teve que fazer biópsia. Então eu já tive cirurgião de cabeça e pescoço, eu vou avaliar. Foi pra lá e uma com câncer. O restante tinha nódulo seguinte, assim, colóide, aquela coisa mais benigna. Mas dessas aí eu tinha essas 2. Aí eu respondi assim, enquanto eu tiver 1000 pacientes
e de 1000 pacientes que eu solicitar, o plano tiver o custo de fazer essa ultrassonografia, e eu encontrar o câncer em uma paciente, eu vou continuar pedindo para todas que entrarem no meu consultório. Imagina se você fosse essa. Entendeu, gente? É assim que a gente tem que pensar. Eu penso assim. O professor professor Pedro, por exemplo, ele pensa de outra maneira. Ele é radiologista. Ele vai saber qual é a indicação de quando fazer aquele exame. Não vai estar errado, ele está certo também. Só que eu não vou deixar uma paciente entrar comigo e eu sabendo que está uma extensão aumentada dessa doença, eu não vou deixar passar. Porque só sabe o que é um câncer na família quem já passou. Quem nunca passou, realmente pode deixar para fazer 40 anos, com 50 anos. Agora, quem passa em casa, não sabe o que é a dor disso, não. E não é só o doente que sofre, né? Eu acho que no câncer, o doente é o que menos sofre. Sabia? Você vê sua mãe, você vê seu pai, você vê um filho seu, ó, método de avaliação da anemia fetal do paciente que tem doença hemolítica perinatal instalada vai ser o quê? Eu vou ter alteração fetais e placentais. O fato de eu fazer a ultrassom e tiver a possibilidade de fazer um método invasivo, eu faço? Faço, claro. Se depois eu ir para São Paulo fazer, vá, meu bem, vá lá e faça. Faça porque você vai ter uma sensibilidade muito mais acurada da alteração, tá? O que a gente vai avaliar no ultrassom? Qual é a finalidade de solicitar essa ultrassonografia? Alterações morfológicas que a doença provoca no feto e na placenta, tá? Avaliar as alterações de atividade biofísica do feto. O médico vai avaliar como é a movimentação respiratória, como está o líquido, como você tem calcificação intestinal, se tem calcificação cerebral. O médico avalia tudo. Se tem alguma normalidade, se tem hidroxia fetal, se tem ascite fetal. O médico vai avaliar. Avaliar mudanças no volume de líquido amniótico e na dinâmica do fluxo sanguíneo fetal, através de Doppler, né? O que ele avalia? Olha ascite, edema fetal. Tá vendo? Então, assim, tem alteração da epotextura placentária, a placenta fica com uma coloração diferente no exame, derrame pericárdico no bebê, volume aumentado do líquido amniótico, ascite fetal, edema subcutâneo e derrame pleural. Isso o médico consegue ver na ultrassom claramente. Claramente. Se você for fazer, por exemplo, com uma pessoa que é boa, no bom de ultrassom, ele vai fazer isso para você. Se eu tenho uma paciente que é RH negativa, que eu estou com público indireto positivo, avalio uma ultrassom e vem assim, qual é a minha ideia de diagnóstico? Doença hemolítica perinatal. Não tem o que fazer. Hã? Mas é a primeira Aí é a segunda. A primeira não tem nada? Então depois que o bebê está doente, Não tem mais o que fazer. Por isso que eu tenho que fazer antes do bebê ficar doente. Como é que eu faço para evitar tudo isso? Imunoglobulina. Geralmente não chega ao termo, não. Entendeu? O grau de acometimento. mas você não pode fazer nada. Tem estudos hoje, gente, que em grandes centros eles conseguem fazer tiro de energia antes do tempo, entendeu? Para evitar que progrida o acometimento. Aí verifica qual é a viabilidade de vida aqui fora. Eu não vou tirar o bebezinho, vamos imaginar que esse bebê tem aí 25 semanas. Eu vou tirar esse bebê? Se eu tirar, ele vai morrer. Entendeu? Então eu deixo na barriga até o máximo que der para tirar e não sofrer tanta agressão da doença. A gente pode, quando eu falo não tem nada a fazer, porque não tem como curar, mas eu tenho como evitar a progressão, entendeu? A gente vai fazer, você avalia cada caso a caso particular. Então, quando a ultrassom me mostra esses sinais, são sinais de que houve acometimento fetal. Então, eu tenho que tomar conduta. Imagina que seja um bebezinho de 36 semanas. O que eu vou fazer? Tiro. É um bebê de 34 semanas. Tira e deixa que fora os médicos tomarem conta do que foi acometido. Tem chance de vida. Agora chegou o bebezinho que está com hidroxia fetal. Adianta? Já foi. Então, se o médico não sabe disso, se o médico só vê lá, gestante RH negativa, quantos e quantos pré-natais já chegou pra gente aqui do interior, que a mulher chega pra gente aqui, tipo, com 36 semanas,
37 semanas, no termo já. E aí a mulher RH negativa nunca fez um cumbis. Não sabe nem o que é cumbis. Dá vontade de ligar para a abençoada e falar, por que o senhor não pediu? O senhor condenou a vida da criança. Foi isso que a pessoa fez. Né? Então assim, quando a gente é ignorante, quem é que pode ser ignorante, gente? Qualquer pessoa. Menos nós. Se você se propõe a atender grávida, você tem que saber de tudo isso. Então, obstetrícia, eu que faço obstetrícia na minha vida, sei lá há quanto tempo, só obstetrícia. Eu todo dia eu aprendo. Imagina uma pessoa que se aventura. Ah, vou atender gestantes que é fácil. É só fazer o pré-natal, né? Pedir os exames e tá, tudo bem. Cada exame que eu peço tem uma complicação, sim ou não? Se vem uma toxoplasmose, já vi, sabe o que é, Ricardo? Toxoplasmose GG e IgM positivo. Seu paciente está aí, ó. Chega aqui lá no pré-natal de autopismo. Vem por outra coisa, deu alteração do Doppler. Olha, vem pra cá, indico, encaminho o paciente por alteração de Doppler. Vem pra cá, vai estar com toxoplasmose, desde já você sabe lá, Deus quando. Porque a pessoa pede o exame, mas não sabe como interpretar. Então, toxoplasmose, sífilis, autoimunização, são doenças básicas que acontecem a todo instante e que eu preciso saber como conduzir, porque elas são evitáveis, gente. Se eu diagnosticar na gravidez, eu consigo salvar o bebê. Eu consigo proteger o bebezinho para uma futura gestação dessa mulher, não ter um bebê doente, um bebê que vai morrer. E a única coisa que eu faço, a vacina, como ela chama, imunoglobulina de D. Pronto, fiz isso daí, tá tudo certo. Ela pode engravidar 1000 vezes, e não vai ter problema. Então, gestante RH negativa, a minha cabeça tem que pensar. Cumbis indireto. Cumbis indireto negativo, 28 semanas, profilaxia para ela. Nasceu o nenenzinho dela, RH positivo, profilaxia para ela. Pronto, ela pode engravidar de novo de boa. Ai, doutora, eu fiz meu bebê é positivo, você fez, tá tudo certo. A gente só vai ter todo o cuidado de novo nessa nova gestação. Vou cuidando, profilaxia com 28 e tudo repete. E fica fácil, é medular. É tudo igual. Tudo bem? Lá no Doppler, eu vou avaliar o quê? Olha lá, o fluxo da artéria cerebral média. Quando esse fluxo da artéria cerebral média estiver aumentado, significa para mim que é um fator preditivo para anemia fetal. O fluxo aumentado é ruim. Significa que está tendo acometimento fetal. Tá? O Doppler nos ajuda muito quando bem feito. Ele ajuda a gente a evitar a necessidade de procedimento invasivo. Se eu tenho um Doppler que eu posso confiar, aqui a gente tem médicas maravilhosas que fazem Doppler da artéria cerebral média, que eu indico assim, de olhos fechados. Tem a doutora Adriana na Vitale, tem a doutora Larissa, tem a doutora Ilana que faz a nova clínica. Então assim, você pode fazer, entregar seu filho, a sua gestação lá na mão deles, eles vão te dar um laudo que é incontestável. É incontestável. Eu aceito assim de olhos fechados, não é todo mundo. É incontestável, porque eu sei o que você sabe fazer. Agora, se é o fulaninho lá que fez o curso lá em São Paulo, que lá para o SESC fazer o curso pontual, agora eu já estou treinando nas gestantes. Quem que quer? Né? Aí é barato? Não. Aí a pessoa vai por onde? Para o preço? Nossa, a mulher fala assim, 600 reais, eu estou pagando 150. E tá normal, tá tudo bem. Oh Deus. Dá vontade de falar assim, vai lá, mulher. Pega, eu pego 150 que eu vou te dar o restante. Se pudesse fazer isso com todo mundo. Né? Então a gente tem que saber. É igual mama. Ultrassonografia de mama, quando a tua mama, quando você fizer um exame, que o teu médico não colocar a classificação, você vê RADS 1, 2, 3, 4, né? Colocou mamas normais. Sai fora disso daí. Voa, corre. Nem leva para o gineco, repete. Fala, aí, já errei o médico. Caramba, não sabe nem qual a classificação, tá tudo normal. E eu já vi aqui, radiologista escrevendo assim. Não é o Pedro, óbvio. O Pedro é maravilhoso, mas, né? Mas se a gente vê lá, a pessoa coloca um monte de título embaixo e coloca mamas normais.
gente sabe que a classificação indica pra gente conduta. O nódulo é benigno? É. Mas o nódulo precisa de acompanhamento? Precisa. O cisto é benigno? Sim. O cisto precisa acompanhar de 6 em 6 meses? Não. É diferente de um nódulo. Os dois estão normais. Tá tudo bem, ele não está com nada. Agora, se ele fala mulas normais, o que eu entendo? Quando que vem, a gente faz de novo. Não é? E é um nódulo que pode progredir. A chance é pequena, mas existe. Se tem mínima chance de virar doente, a gente tem que cuidar. Então, o Doppler avalia pra gente, ele estima o grau de anemia fetal, o grau de acometimento fetal. E é o Doppler do quê? Da artéria cerebral média. Tá? Eu não vou cobrar de vocês o valor do Doppler, o valor da quantificação. Mas se estiver na prova que eu tenho um Doppler de artéria cerebral média elevado, prediz para você que o cara está cometido com anemia fetal. Combinado isso? E senão, ou quer que eu coloque isso daqui, ó? Não, podemos passar esse slide. Pode passar esse slide? Se a gente faz o Doppler dessa artéria cerebral, o meu parâmetro ali é 1,5. Mas eu não vou compartilhar com vocês não, só para vocês saberem. Que ali ele já varia. Se eu tiro a gestação, se eu tomo a gestação, se eu posso prosseguir com a gestação, de quanto em quanto tempo eu vou ficar fazendo esse Doppler da paciente para poder avaliar, sabendo que hora eu pago ou não, tá? Mas até aqui eu acho que está suficiente, né? Então, basicamente, gente, é isso. A gente tem aqui. Depois eu quero que vocês façam a leitura no manual, leiam. É uma coisa que é bacana de estudar, não é um assunto legal de estudar, não é difícil, é bacana, te convida para continuar a leitura. Então façam a leitura no manual. A prova ela é feita baseada no manual de gestação de oportunismo. Então quem quiser ir bem na prova, leia o manual. Está na sua mão já que já passei para vocês no dia de aula. Então leia o manual. Leia o manual com relação à toxoplasmose, leia o manual com relação à sífilis, leia o manual com relação à imunização e leia o manual com relação a tudo que a gente viu até agora. Vai ter caso de pré-natal na prova? Vai ter M1, M2, M3, a gente faz. Porque o pré-natal, se você não sabe fazer pré-natal, vamos jogar na ponta do matar. A gente está falando, né? Eu levo vocês no piloto de montar, vamos pular da ponte. A gente não sabe fazer pré-natal, buf, então, tem que saber. Então, estudem, porque assim, as questões do pré-natal serão completamente. Aí agora, o que eu quero que vocês saibam? Muitos de vocês acertaram quando raciocinaram na próxima consulta. Então, a dica é essa. Se eu coloco lá alguma coisa com 11 semanas, a paciente levou para mim uma ultrassom transvaginal, primeira ultrassom com 11 semanas. O que eu preciso? O quê? A morfológica do primeiro trimestre. Pronto. Eu não vou deixar essa mulher ir embora porque eu já tenho uma ultrassom de 11 semanas que eu quero a morfológica. Aquela ultrassom só serviu para datar a gestação. Para mostrar se só é um bebezinho sem mais e tudo mais. Eu preciso da morfológica. Se chega, eu preciso saber qual é o intervalo de consultas? Sim. Porque meu raciocínio vai ser baseado em quando essa mulher vai voltar. Eu preciso pedir algum exame que vai passar nesse período que ela vai voltar comigo? Se é 15 semanas, ó. São 15 dias ou 30 dias? Preciso. Então estudem assim. Faz uma relação dos exames do pré-natal, qual é o período que eu vou solicitar e o raciocínio na prova que você não erra. Tá bom? Vai cair idade gestacional? Claro que vai. Se ela sair pré-natal, tem que saber calcular a idade gestacional e entender. Por favor, não errem. Eu fico com dó de vocês. Quase foram um Cris. Acabamos. Então, assim, ó, o que eu quero que vocês façam hoje? Aproveita e estudem, né? Aproveita hoje que ficou fresquinha a aula, leia esse manual hoje, você vai lembrar de um monte de coisas e anota a tua dúvida, tá bom? Eu dou no celular, pode mandar para o Deus se tiver alguma dúvida. Se quiserem discutir alguma coisa antes da prova, pode fazer um grupinho, entre com vocês lá, a gente poder tirar dúvidas de vocês, mas estudem, tá? As provas vão ficando cada vez mais apertadas. Não relaxa. Quem foi bem na N1, não relaxa para N2. Senão você vai sofrer.
Já. Na outra? É na outra. No dia 18. É na segunda. Mas essa é a primeira. Ah, tá, a prova dela. Ah, não, professora, eu tinha entendido a semana de prova. Teve lista? A lista. A lista Ó, tem lista, professor. Oi, seria que eu peguei?